A paz do Senhor, amados irmãos, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Mais então um devocional aqui no canal. E hoje eu quero falar com você sobre 2 Crônicas 6:39, que eu quero estar lendo aqui junto com vocês, tá? Então dos céus, lugar da tua habitação, ouve a sua oração e a sua súplica, e defende a sua causa. Perdoa o teu povo que pecou contra ti. Só para situar então vocês, aqui Salomão ele está fazendo uma oração, né? É quando ele termina o templo e ele consagra ao Senhor, e então ele pede que o Senhor perdoe, né, os pecados, que haja arrependimento do povo que se voltar contra o Senhor. E isso vai acontecer, tanto é que esse templo, né, Jerusalém, vai acabar sendo depois um tempo destruída. E eles vão ir lá para o cativeiro, né, para Babilônia. Então, quando Salomão está orando ali sobre arrependimento, sobre perdão desse povo, é algo que eu vejo como profético, porque depois de 70 anos de exílio, esse povo ele vai conseguir retornar, né, para Jerusalém, vai conseguir ali reconstruir o templo, e essa oração, né, essa intercessão, esse ato de pedir que o Senhor perdoe, de que o Senhor abra nessa janela do arrependimento, do perdão, é algo que me fez ficar pensativa, porque eu acho que foi essa semana, não sei se foi ontem, foi algum dia da semana, que eu vi ali um vídeo onde tem uma mulher que ela estava falando com o marido, né? Nossa, como a vida é injusta, a gente quer um carro, a gente quer muito um carro, e a gente não tem dinheiro para comprar. Ela falava assim, mas as pessoas que não servem a Deus, que são ímpios, que fazem as coisas erradas, né? Elas têm mais de um. E só meus olhos passou naquele vídeo assim, e eu também vi algo referente ao orgulho num vídeo do Luiz Hermínio, que ele faz um devocional com o filho dele, ele faz um vídeo e ele falava sobre o orgulho, né, sobre o pecado, e tudo isso me remeteu ao pecado e as coisas ruins que acontecem. Vou te dar um exemplo. Tem pessoas que já estão, né, servindo ao Senhor e as coisas estão difíceis, mas em vez delas verem que ali é um tratamento do Senhor, que é uma tempestade onde o Senhor está ali provando, refinando, essas pessoas elas murmuram, elas reclamam e muitas vezes até acabam deixando, né, do cristianismo, acabam abandonando ao Senhor. Já outras pessoas acabam achando que o cristianismo é um gênio da lâmpada, sabe? Que você só vai ter coisas boas e você só pede, que você não vai passar por provações. E já tem o outro lado de pessoas que estão passando por situações ruins por conta do pecado, por conta do orgulho, por conta das escolhas. E tem uma passagem na Bíblia que eu não vou me recordar agora, mas eu sei que diz que quando você vê o ímpio lá prosperando, não vai muito tempo, tu vai passar por ele e ele já não vai mais ser aquilo que ele estava ali se gabando e mostrando, porque aquilo veio da força dele, né? Aquilo veio de um orgulho, aquilo veio de um pecado, não veio do Senhor. Então, muitos famosos, muitas pessoas ficam se exaltando e colocando o nome do Senhor, de olha o que o Senhor me deu, o Senhor me abençoou. Gente, a palavra também fala que o Senhor, ele é Deus, né? Todos nós somos filhos e que ele vai dar, ele não vai deixar passar fome, mas todo pecado, toda raiz do pecado, ela tem uma consequência. Então, uma hora você vai pagar por aquilo, seja na terra ou seja depois da morte, né? Porque ou é céu ou é inferno. Então, eu fiquei bem pensativa quanto a isso, porque me fez pensar, né, como as pessoas estão interpretando essas situações. Porque eu, Letícia, eu interpreto as coisas ruins, né, quando você está fora do Senhor, como uma consequência do pecado.
Também interpreto que no começo ali vai ter muita provação, porque Deus vai começar a te limpar, Ele vai começar a te forjar, e somente somos forjados no fogo, né? E durante a nossa trajetória cristã e nessa terra, nós vamos passar por provações, nós vamos passar por tempestades. Porque Jesus começou a exercer seu ministério com 30 anos, e com 33 anos ele já concluiu. E ele teve muita dificuldade, muita provação, muita aflição. Então, esse processo era um processo onde o Senhor estava fazendo com que o propósito dele pudesse ser cumprido na terra. Então, eu acredito que esse processo, depois que você se arrepende, né? Depois que você se volta para o Pai, assim como está lá em Lucas 15, 17 a 18, que fala do filho pródigo, né? Quando ele caiu em si e voltou para o Pai, é assim que eu, Letícia, interpreto, né? Eu vivia no pecado, eu estava no pecado, eu era essa pessoa ímpia, que podia muitas vezes até estar conquistando e colocando, né, a palavra de Deus em vão na minha boca, mas era da raiz do orgulho, era da raiz do pecado. Não tinha aquela situação de eu dizer assim, estou morrendo para mim mesma, estou vivendo para Cristo. E muitos não vivem em Cristo, elas vivem para si próprios, né, no orgulho, na raiz desse pecado. Então, o filho pródigo, quando ele caiu em si, e que ele estava tendo essa vida, ele volta para o pai. E o pai está recebendo, né, com banquete. Então, quando eu fui encontrada, eu clamei, mesmo não sentindo, mesmo não entendendo nada. Eu estava no fundo do poço, onde eu não queria mais viver, mas eu não tinha coragem de tirar minha própria vida. E eu falava para Deus tirar a minha vida. E naquele momento eu clamei na minha incredulidade e falei, Senhor, se o Senhor existe, me dá um sinal. Então eu fui aquele filho, né, que retornou, aquele filho ali que caiu em si e que se voltou para o pai, né, se arrependeu, assim como Salomão estava orando, né, por aquele povo, pai, perdoa, né, que haja arrependimento, que os teus filhos retornem, porque ele diz, então dos céus, lugar da tua habitação, ouve a sua oração e a sua súplica e defende sua causa, perdoa o teu povo que pecou contra ti. Então também muitas vezes nós vamos nos desviar, né? Quando a gente não tem um encontro verdadeiro com o Senhor, a gente vai acabar se perdendo e há perdão, há arrependimento, há como você voltar, sempre há uma saída. Esses processos que a gente passa é onde o Senhor quer profundidade, é onde o Senhor quer nos tratar, todo esse processo, toda essa caminhada, onde o Senhor vai nos forjando para a gente ter o caráter de Cristo, para Ele alinhar muitas áreas da nossa vida que ainda não estão alinhadas. Então eu prefiro 1000 vezes estar passando por tempestade, passando por dificuldade, porque eu sei que ali está a mão do Senhor me tratando, me limpando, né? Trazendo essa exortação, onde tem áreas da minha vida que precisam ali, né, ser alinhadas pelo Senhor, do que eu estar ali vivendo em pecado e dizendo que sou próspera, que estou prosperando, sendo que aquilo está vindo, né, de um orgulho, da força do braço. E não quero dizer que quem está com o Senhor não possa prosperar, não possa, né, ter os seus bens. Não, claro que sim, porque o Senhor é um Deus de abundância, é um Deus que quer que os seus filhos prosperem desde aqui da terra, mas o nosso alvo tem que estar em Cristo. A nossa prioridade diária é Cristo, é Deus, aonde a gente nasceu de novo, né? Aonde Ele nos deu roupas novas, aonde então a gente morreu para o nosso velho eu, então vive o novo eu que é Cristo Jesus que vive em nós. Então é nisso que eu acredito, sabe, irmãos, que a gente precisa estar verdadeiramente vivendo esse arrependimento, né? Vivendo essa mesa onde o Senhor nos coloca todos os dias, que a gente possa desfrutar, que a gente pare de olhar para as circunstâncias e para as coisas dessa terra, porque eu não tenho que olhar para o meu próximo, eu não tenho que olhar para o ímpio, eu não tenho que olhar, eu tenho que olhar para o alvo. Toda vez que eu desviar os meus olhos do alvo, eu vou acabar caindo na frustração, eu vou acabar caindo na armadilha do diabo, que é esse orgulho, né? Que é a raiz de todo o pecado, que foi onde Adão e Eva caíram e, consequentemente, né? Nascemos pecado,
Mas Jesus Cristo veio, morreu na cruz, derramou o seu sangue e livres somos através, do perdão, do arrependimento, temos novamente acesso ao Pai. O véu se rasgou, não somos mais escravos. Então, faça a sua escolha. Você quer viver no pecado, onde vai ter a consequência, que é o inferno, que é a morte, tá? Ou você quer viver com o Senhor, onde Ele vai sim te corrigindo, mas é pro teu bem, não é pro teu mal. Então não se feche, não murmure, não reclame, porque senão você não vai viver as coisas novas, a nova estação da tua vida. Você vai ser que nem ali o faraó, lá em Êxodo 8:9, que estava as pragas do Egito, e aquele momento, naquela circunstância, ele pediu alívio, ele queria que aquilo parasse, mas ele não teve uma mudança real do coração. Ele só queria que aquelas coisas do momento, aquelas dificuldades, aquelas tempestades, aquelas pragas cessassem. Mas ele não queria mudar. Ele não queria mudar o coração de dentro para fora, que é ali que está a raiz de todo o mal, né? Onde a gente precisa todos os dias ter força ali no Senhor, pedir Espírito Santo, me ajuda, me limpa, me santifica, me dá um coração de carne, não mais, um coração endurecido, um coração de pedra, lanço fora. Eu quero sentir, eu quero viver, a tua presença, o teu cuidado, o teu amor. Então, amados, que a gente possa olhar para o alvo que é Cristo, que a gente possa olhar para esse Deus que cuida de nós, para esse Deus que provê, para esse Deus que está cuidando de cada detalhe da minha vida e da sua vida. Eu quero ler para você Isaías, capítulo 35, que é um texto que fala da esperança de restauração. E esse texto bíblico, ele tem caído muito para mim nos últimos dias e tem falado muito ao meu coração sobre esse lugar, de alegria, de cântico, de restauração, de esperança, de algo novo. E eu creio, amados, que quem não vive mais, nesse buraco do pecado, do orgulho, que já se arrependeu e mesmo vivendo em dias difíceis e tempestade, está dando glória a Deus, porque sabe que é ali que você está sendo forjado, que é ali que você está sendo, exortado, ensinado, lapidado para aquilo que virá. E que possamos estar olhando para o alvo que é Cristo, que é viver a eternidade com Deus. Vai chegar o dia, em que seremos completos, que é onde a gente vai ver Jesus face a face. Eu creio, amados, e eu vivo para isso, eu vivo para Ele. Então eu quero ler aqui com vocês, que assim como alegra o meu coração, tenho certeza que é uma mensagem, uma palavra que vai alegrar o teu coração também. As regiões desabitadas e o deserto exultarão, a terra desolada se alegrará e florescerá como o açafrão. Haverá muitas flores, cânticos e alegria. Os desertos se tornarão verdes como os montes do Líbano, belos como o Monte Carmelo e a planície de Saron. Ali o Senhor mostrará sua glória, o esplendor de nosso Deus. Fortaleçam os de mãos cansadas, apoiem os de joelhos fracos. Digam aos de coração temeroso: sejam fortes e não temam, pois seu Deus vai para vingar-se de seus inimigos. Ele vem para salvá-los. Quando ele vier, abrirá os olhos dos cegos e os ouvidos dos surdos. Os aleijados pularão como o cervo e os mudos cantarão de alegria. Fontes brotarão no deserto e os rios correrão na região desolada. O solo ressecado se tornará um açude e a terra sedenta mananciais de água. O capim, a cana e o junco florescerão onde antes viviam os chacais do deserto. Um caminho largo atravessará a terra antes desabitada e será chamado caminho de santidade. Os impuros jamais passarão por ele, será somente para os que andam nos caminhos de Deus. Os tolos jamais andarão por ele. Ao longo desse trajeto, leões não ficarão à espreita, nem qualquer outro animal feroz. Não haverá nenhum perigo, somente os redimidos andarão por ele. Os que foram resgatados pelo Senhor voltarão.
entrarão cantando em Sião, coroados com alegria sem fim. A tristeza e o lamento desaparecerão e eles ficarão cheios de alegria e felicidade. Aleluia, glória a Deus. Esse texto aqui, ele enche meu coração, sabe, de esperança, de alegria, de renovo. E eu espero que tenha, enchido teu coração também, que o Espírito Santo tenha falado aí ao teu coração. E eu creio, amados, que quando a gente decide, viver em santidade, aqui o Senhor fala do caminho de santidade, quando a gente renuncia às coisas e quando a gente entende qual é o nosso chamado, qual que é o nosso propósito aqui nessa terra, o Senhor tem ali essa esperança de restauração para os nossos dias e tudo valerá a pena, porque ansiamos, em estar na presença do nosso amado, que é Cristo Jesus, que é Deus. Então, amados, que nesse dia você se fortaleça, que você leia a palavra, que você ore, que você busque ao Senhor e que você entenda que tudo que você vem passando é pro teu mal, é pro teu bem, que tudo que o Senhor tem aí para tua vida é um propósito maior, do que você pode pensar, sonhar ou imaginar e culmina para o Senhor. Tem o fim que é o Senhor, não é para nós, amados. Nós não temos nada, não retenha, não guarde para si, sabe? Coloque isso para fora aí onde Deus te plantou. Fale dele, viva por ele, louve a ele. E eu sei, tem dias muito difíceis, tem muitas provações, tem muita tempestade. Nós não nos movemos por sentimentos ou emoções, nós nos movemos por fé. Nós nos movemos através do Espírito Santo do Senhor. E o Senhor nos basta. A presença de Deus nos basta. Aleluia. Que a paz que excede todo entendimento esteja com você. Que Deus te abençoe grandiosamente. Se você gostou dessa mensagem, curte, compartilha, comenta. Se você não é inscrito aqui do canal, se inscreve. Eu espero você para o próximo vídeo aqui do canal. A paz do Senhor, Deus abençoe. Beijo!